Movimente-se. O seu corpo ele não foi feito para ficar parado. E se alguma vez você escutou que por conta de uma lesão você tem que ficar de cama, é mentira. Não funciona dessa maneira. Nosso corpo ele odeia ficar parado. E quanto mais parado você fica, pior ele fica. Você precisa se recuperar, mas de maneira inteligente. Então, se você machucou seu joelho direito, você ainda tem o lado esquerdo para trabalhar. E isso é muito importante. Porque assim, você trabalhando de maneira segura seu lado esquerdo, você vai contribuir para a recuperação do lado direito. Seja por questões neurais ou por questões metabólicas também. A partir do momento em que você está em constante movimento, seu metabolismo gira e você entra num processo que a gente chama de homeostase, que seria a harmonia. E isso é muito importante. Toda e qualquer lesão deve ser tratada de maneira inteligente. Você nunca vai ficar 100% parado. Isso é fundamental para a sua recuperação. Quando você fica muito tempo parado, você desacelera a sua recuperação. Mais que você não consiga exercer um movimento com qualidade por conta de uma lesão, você precisa trabalhar outros aspectos. É o que eu sempre falo. Aproveita isso para trabalhar outras capacidades do seu corpo. Não fique parado. Sempre esteja em movimento. E é isso que me ajudou muito, tanto para prevenir quanto para tratar as lesões que eu tive na corrida. Movimento é vida. E quanto antes você perceber isso, melhor vai ser o seu rendimento e mais longe das lesões você vai ficar. É lógico que existem algumas lesões, quer dizer, algumas patologias que você realmente precisa ficar de cama, principalmente quando envolve seu metabolismo. Mas lesões ortopédicas, músculo, osso, tendão, a gente precisa ficar bem atento. Porque se a lesão é da cintura para baixo, você ainda tem a cintura para cima para estar melhorando seu metabolismo, mantendo suas condições cardiovascular, cardiopulmonar. E isso faz toda a diferença na sua recuperação e até mesmo futuramente numa prevenção. Toda e qualquer pessoa tem um grande potencial a ser explorado. E você não pode deixar o seu potencial preso numa cama, de jeito nenhum. Quando a gente fala de lesão, dificilmente a gente vai classificar com um fator só. Imagina que a lesão ela é como se fosse um balde e cada atitude que você toma, você vai enchendo esse balde. Chega um momento em que esse balde transborda. Então, a gente entende que são vários fatores que contribuem para o surgimento de uma lesão. E a gente precisa ficar muito atento a esses fatores, porque muitas vezes esses fatores não estão relacionados com o esporte. Pode ser com o seu trabalho, pode ser com a sua ergonomia na frente do computador e diversas outras coisas. A gente tem que evitar o máximo possível ter a visão fechada sobre isso, porque senão dificulta o nosso entendimento do porquê que o nosso corpo se machuca. É igual o seu joelho, coitado dele. Muitas vezes a corrida sim tem um impacto ali, às vezes falta músculo para suportar esse impacto, mas muitas vezes o seu trabalho está influenciando o surgimento da dor. Ah, Guilherme, mas como assim meu trabalho sentado? Pois é, a grande maioria das pessoas que eu trato do joelho, elas também trabalham sentadas. E o que a gente vê em comum nelas? Posicionamento. Na ergonomia, não existe a posição perfeita. A orientação base é sempre mude de posição. Então quando você pega uma pessoa que trabalha sentada, ela dobra o joelho e senta em cima do joelho, você diminui o fluxo sanguíneo, você gera estímulo de estiramento, tanto no músculo quanto no tendão. E isso com certeza, quando vier em excesso, vai influenciar. Pode sim ter um ponto de dor ali. E sabe outra coisa que influencia muito o surgimento de uma dor? É o seu sono. Se você não dorme direito, se você não tem noites de qualidade, o seu corpo ele não consegue se regenerar. Ele não se recupera com eficiência. Então é como se você abrisse uma ferida na segunda-feira, aí na quarta-feira era para essa ferida estar fechada, porém você não dormiu direito e a fissura e a ferida ainda tem uma pequena fissura que vai ser o suficiente para aumentar a partir do momento que você correr novamente. Então, um dos principais fatores é a questão do sono, tanto quantitativo
quanto qualitativo. E isso eu erro bastante. Eu tenho dificuldade para dormir. Talvez por conta da minha faculdade, que eu morava numa das ruas mais movimentadas da cidade, e eu só conseguia estudar e ter concentração na parte da madrugada. Então eu preferia dormir de tarde para acordar de madrugada e estudar de madrugada. Um outro fator também foi quando eu trabalhei no hospital, que eu fazia muitos plantões de 12 horas noturno. E isso com o tempo vai fadigando seu corpo e vai condicionando seu corpo a não ter sono de noite. Muito difícil a gente falar que a lesão é por algo muito específico. Sempre vai ser uma junção de fatores que vai influenciar o surgimento dessa lesão. E se você está em um momento que está com grandes chances de se machucar, com aquela dorzinha, bom, se você percebeu essa dorzinha, significa que você tem uma boa sensibilidade. E se você tem uma boa sensibilidade, significa que você vai conseguir agir de maneira precoce em cima disso. Então cuida dessa dor. Não deixa ela aumentar. Porque cada vez que ela aumenta, se torna mais difícil de tratar. E além de mais doloroso, é mais custoso também. Tá? Então fica a dica aí do físio. Hoje vim aqui no Horto Florestal, mas cheguei aqui um pouco tarde e a parte das trilhas internas já está praticamente fechada. Na verdade já fechou. Então estou fazendo um treino aqui na parte de fora, que por sinal é muito bom também. E depois eu vou mostrar para vocês onde eu fiz meu primeiro muscle up. O Horto Florestal é um lugar muito legal. Eu venho aqui desde os meus 14 anos de idade. Sempre gostei de fazer barra. A primeira vez que eu fiz barra, eu não consegui levantar metade do meu corpo. Porém, chegou uma época que eu tava fazendo um treino de 500, 600 barras. É lógico que esse treino durava 2 horas, mas eu e meu amigo Alessandro, a gente vinha pra cá a pé. Lá de casa, dá em torno de uns 5 km pra ir, 5 pra voltar. A gente chegava aqui, fazia o treino, 500, 600 barras, se não era 800, 1000 agachamentos, 400, 500 flexões e ia embora. Tudo através do combustível de paçoca e refrigerante. Agora eu vou mostrar para vocês qual foi a barra que eu me desenvolvi, que eu aprendi muitas lições da minha vida e que eu fiz o meu primeiro muscle up. Vem cá. E foi aqui nessas barras que eu me desenvolvi. Desde os meus 16 anos eu treino aqui. Foi onde eu aprendi muita coisa e foi onde eu fiz meu primeiro muscle up. Será que eu consigo fazer ainda? Vamos ver. Vamos lá. E não é que foi? É isso aí. E se você ficou até aqui, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal. Qualquer dúvida, deixa um comentário aqui, que eu tô sempre lendo os comentários, tá? E valeu, tchau, tchau, Deus abençoe, tamo junto. Fui!